Também vamos olhar para o que será um dos temas deste verão. Era para ser a grande vitrine dos Estados Unidos. Era para ser a celebração perfeita. A Copa do Mundo de 2026 deveria coincidir com o 250º aniversário do país e mostrar ao mundo uma imagem de poder, prosperidade e liderança global. Mas quando falta apenas um mês para o início, começamos a ver sinais preocupantes. Há hotéis vazios, ingressos sem vender e viajantes internacionais que ainda não estão convencidos a ir. E isso é um problema enorme, porque os Estados Unidos não queriam apenas organizar uma Copa, queriam transformá-la em um símbolo político e, sobretudo, econômico. Donald Trump vendeu este torneio como uma vitória pessoal, algo que demonstraria que os Estados Unidos continuavam sendo o centro do mundo, enquanto a FIFA prometia números gigantescos, mais de 80 bilhões de dólares de impacto econômico global, mais de 30 bilhões só para os Estados Unidos. No papel parecia algo perfeito, mais turismo, mais consumo, mais imagem internacional, mas a realidade, no entanto, está começando a se complicar. Primeiro, o primeiro assunto é o contexto global. Os Estados Unidos chegam a esta Copa em meio a tensões internacionais, guerras, inflação e uma crescente sensação de incerteza econômica. Viajar está mais caro, os voos custam mais e muitos turistas internacionais estão hesitando. O segundo problema é a segurança, já que a Copa chega em um momento em que existem preocupações com possíveis ameaças terroristas, tensões políticas e protestos. E isso influencia muito no turismo de massa. O terceiro problema são os preços, já que muitos torcedores consideram que os hotéis, os ingressos e o transporte estão caros demais, especialmente comparado a outras Copas. E aqui aparece um problema importante. A FIFA precisa lotar estádios gigantescos em 11 cidades dos Estados Unidos. Não basta ter torcedores locais, eles precisam de milhões de visitantes internacionais, porque é aí que está o verdadeiro dinheiro. Além disso, este torneio é histórico. 48 seleções, 104 partidas. É a maior Copa já organizada, mas, justamente por isso, também é a mais difícil de lotar e digerir. E politicamente o perigo para Trump é enorme, porque ele mesmo vinculou sua imagem a este torneio. Ele apresentou isso como uma prova do sucesso dos Estados Unidos. E se o evento não cumprir as expectativas, no final o golpe será simbólico. Não seria apenas um problema esportivo, seria um problema de imagem nacional. Por isso, as próximas semanas são fundamentais. Se as vendas decolarem, a Copa ainda pode se tornar um sucesso gigantesco. Mas se as dúvidas continuarem, os Estados Unidos poderiam enfrentar algo impensável há alguns anos. Um mundial multimilionário sem a euforia que prometiam. Então tá aí a matéria, né, da TV espanhola falando sobre um possível fracasso dessa Copa do Mundo. Né? A verdade é que realmente os ingressos estão muito, muito caros. Eu até puxei aqui o site do Ticketmaster aqui nos Estados Unidos para vocês terem uma ideia, tá? O primeiro jogo da Copa do Mundo é a abertura da Copa do Mundo entre Estados Unidos e Paraguai, no SoFi Stadium, né? Lá na Califórnia. Então, para esse jogo, por exemplo, os ingressos, cara, ver se abre aqui. Ingresso mais barato, $1.000, cara, para ver Estados Unidos e Paraguai, para sentar aqui, ó, no fim do mundo, cara. Então, um negócio absurdo, realmente muito caro, muito, totalmente sem noção. A estreia do Brasil contra o Marrocos em New Jersey, um estádio enorme, esse MetLife Stadium. Eu fui a 2 partidas lá no passado, Palmeiras e Porto e Real Madrid, Borussia Dortmund, pelo Mundial de Clubes, e ingresso estava 3 mil, tá? Só para corroborar aí com a informação daquela matéria. Agora, $2.300 uma entrada aqui. Lá é muito longe, cara. Esse estádio para mais quase 90 mil pessoas. É muito longe, meu. Vocês imaginam? Por isso que eu moro aqui, pô. Se for eu e meu filho, é 5 pau. $5.000. Se a gente não tomar uma água, cara. Tá? Pra assistir esse jogo. É um negócio... Mas parece que tá quase acabando, né? Porque, ó... Então, o número de lugares livres. A FIFA divulgou que vendeu tudo, né? Só que dizem que 80% dos ingressos estão nas mãos das agências, como a Ticketmaster e outras agências de turismo, e que elas não estão... Esses ingressos ainda não voltaram, principalmente das agências, não voltaram para o mercado de revenda, entendeu? Eles estão segurando para ver se vende pacote. Falta um mês para começar a Copa. Daqui umas 2 semanas, muita gente diz que daqui umas 2 semanas vão começar a soltar muito ingresso para revenda, mas já tem jogo aí que está com ingresso $400, $500, né? Jogo que estava a $1.000, $1.500, agora está $400, $500. Tá baixando. Eu particularmente não comprei nenhum ingresso para nenhum jogo, né? Tá muito desde que anunciaram que a Copa seria aqui nos Estados Unidos, eu vinha, né? Pô, que legal, vai ser aqui onde eu moro. São vários jogos aqui no estádio que, pô, é 20 minutos da minha casa. Eu vou assistir vários jogos. E agora o estado das coisas é esse, e sem condições. Não é nem questão de ter grana, né? Tem muita gente que tem grana para comprar esses ingressos aqui,
mas que simplesmente se recusa, porque não tem. Como é que você vai gastar 5, 6, 7, 10 mil dólares para ver uma partida de futebol? Né? E tem um problema, Diego, que assim, o vídeo que você trouxe, né, dublado, deixa bem claro a questão de que a economia, né, eles não querem só rearranjar o dinheiro dos Estados Unidos ou desses 3 países que estão participando da Copa, eles precisam de gente de fora. E isso é a parte mais difícil, é uma parte particularmente difícil dentro desse contexto em que a gente está, e que foi causado pela própria presidência dos Estados Unidos. Então é um governo muito fraco, muito, sabe, considerado incompetente em várias frentes, né? Então vai recair sobre ele, com certeza. E qual é a chance de alavancar agora, né? Do nada as pessoas vão falando, oh, mó legal, vamos lá, vamos para os Estados Unidos. Isso não vai acontecer, sabe? Não dá para ficar, sabe, sonhando com o impossível, cara. Tipo, já não deu certo, essa Copa já era. E foi uma pedra cantada, né? Aliás, como tudo que o Trump fez. Né? O Trump, enquanto ele era candidato, a gente dava uma chance, né, para pensar, pô, pode ser que a maneira como ele faça, né, ele pode ser bem assessorado, conseguir fazer de um jeito inteligente, né? Nada. Tudo que ele fez foi mal executado, foi mal planejado, né? E a gente, assim que começou a ficar mais concreto, tudo as pessoas começaram a apontar os problemas e todas as coisas se confirmaram. Né? Então, por que é que magicamente ia resolver, por exemplo, a questão, né, dos combustíveis de avião, que tá uma loucura, sabe? Não vai. Querosene, né? De avião, não tem, sabe? É uma coisa que não dá para substituir, você não tem como trocar agora a frota de avião, né, para usar outro tipo de combustível, não dá tempo. E o Trump falou hoje que só tem 1% de chance de a guerra acabar, né, lá em Hormuz. Então, porra, tipo, é uma situação que não tem como ser pior, eu acho. Pode ser pior, né? Sempre pode. Mas é um pesadelo. É um pesadelo para quem, né, tinha pensado, né, como o texto falou, né, na Copa como a coroação, né, desses primeiros anos do mandato do Trump vai ser uma coisa assim patética. Para mim é bem evidente, né? Um monte de manifestações, né? Uma antipatia como nunca existiu contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca foi muito querido, é claro, mas está num momento particularmente detestável. Então é foda, é uma situação que é irreversível, né? Não dá tempo, não dá para ficar com a cabeça nas nuvens. Eu vou discordar um pouquinho do professor, né, como de costume. Eu acho que vai ser um sucesso, cara. Independente da situação que se encontra ali, Copa do Mundo é outra coisa, cara. É um evento, é o maior evento do mundo, né? Se você for parar para olhar mesmo, é o maior evento e deixou faz tempo de ser um evento sobre futebol, né, cara? Agora é um evento, puta, multinível, né? Você tem lá muita coisa envolvida, né? Patrocínio, shows, você tem a coisa do conteúdo. Pô, quem vai lá, muitos nem sabem o que é futebol, cara, nem sabe quem vai jogar. É mais para estar lá, sabe, para fazer a presença, gerar conteúdo para rede social. Puta, muita gente vai nesse sentido. E se eles estão colocando os preços nesse nível, cara, é porque tá tendo procura, né? Porque não tem mais agora fazer preço a partir de, não, pô, tirei da minha cabeça o preço aqui. É tudo preço dinâmico, é tudo calculado por máquina em tempo real, né? E se tem esses preços chegando a esse nível, né? Afinal, custando 30 mil dólares, cara, é porque tem uma puta demanda e eles sabem que vai ter gente para comprar esse tipo de ingresso. Lógico que eles não vão vender tudo, cara, não tem como. Muita coisa vai ficar encalhada lá, mas eles vão, nesse momento, nesse primeiro momento, vão extrair o máximo possível. Vão vender para quem está disposto a pagar esse valor e depois o que sobrar, cara, vai ser, né, vai sendo encaixado ali, vão vendendo a preços que, pô, para pelo menos encher o estádio. Porque não é difícil, cara, né? Se você colocar lá, estão esperando não sei quantos milhões de turistas,
não é difícil, cara, você encher um estádio, né? Se você, porra, numa Copa do Mundo, né? A não ser que o jogo seja muito zoado, cara. Os Uzbequistão e, sei lá, né? Qualquer porcaria ali. Mas qualquer seleção que tenha algum, né, algum nível, alguma tradição no futebol, enche o estádio, cara. Não vai ter jeito. Eu acho que vai encher todos os jogos de Brasil, França, Espanha, Inglaterra, todos eles vão estar lotados. E a maioria vai estar lotada, cara. Nem que seja só para a pessoa falar, porra, eu tava na Copa, sabe? Postar lá. Sei lá, para mim a Copa vai além da situação. Lógico que vai ficar mais difícil, tudo vai ficar mais caro, né? Talvez fosse melhor em outros momentos, né? Mas eu acho que não vai tirar o brilho do evento, não, cara. Não vai ter esse efeito negativo para o Donald Trump. Pelo menos nesse momento, eu acho que não. Vamos ver, não sei como vai ficar a situação da guerra, tá? Até começar a Copa, mas até ali, cara, eu acho que eles vão administrar isso. Né? Estão prorrogando o cessar-fogo, estão cozinhando essa guerra aí para, sei lá, talvez seja para não prejudicar tanto esse momento, mas não, eu sei Não, que mas, tem pô, consequências claras, né, em relação a isso, do Estreito de Hormuz ficar fechado, tem consequências, pô, muito, já estão sendo vistas as consequências. Mas eles estão tentando cozinhar, cara, cozinhar essa situação. E eu acho que os impactos não vão ser percebidos, os maiores impactos, pelo menos não agora, talvez mais para frente. Assim, tem alguns pontos que a gente tem que analisar do ponto de vista econômico, né, geopolítico, isso que você citou, né, alta dos combustíveis para quem tem que viajar, pegar avião, também a questão do turismo, visto está meio complicado, muita gente evitando vir aos Estados Unidos nesse momento, os imigrantes que estão aqui, principalmente os que estão em situação irregular, também evitando se expor muito, né, então muita gente que poderia ir aos jogos, a gente viu isso no Mundial de Clubes ano passado, acabou não indo com medo, né? Eu conheço muita gente que deixou de ir a jogos até dos seus próprios clubes, né? Muito flamenguista que não quis ir a jogos e tal. A rede de hotéis, né? Falando a indústria, né? Esse setor hoteleiro falando que a procura por hotéis está mais baixa inclusive, do que um verão comum, aqui nos Estados Unidos, então é um efeito da economia nesse momento, né, além da Copa do Mundo. Mas eu concordo um pouco, Cadu, acho que a Copa do Mundo, cara, a última Copa do Mundo foi no Catar, teve repressão contra homossexuais, teve, proibição de álcool, então falou, puta, não vai rolar, puta, foi um sucesso total, né, foi uma puta Copa do Mundo, Então, eu acho que no final das contas as pessoas, os ingressos, como o Cadu falou, existe um sistema de preços aí diferente hoje em dia, algorítmico, né? E eu acho que o que não vender o preço vai se autorregular aí. E é a minha esperança, na verdade. Eu sou um desses, tô com vários alertas aqui, né? Monitorando os preços a todo momento. Eu sei que chegando próximo aos jogos, né? Se os ingressos baixarem, mesmo que sejam um Haiti e Marrocos para assistir, beleza, eu vou lá, $100, $200 eu vou, né, para assistir. E tem alguns jogos que são muito ruins também, não tem jeito, né? É uma Copa do Mundo inchada, a primeira com 48 seleções, vai ter muito jogo ruim, e aí é difícil encher estádio. As seleções grandes, o Cadu falou, é verdade, cara, as pessoas vão assistir. Apesar né, de também a gente experimentar alguns sintomas do que é o futebol hoje, né, cara? Tecnicamente já não é o que foi um dia, é um jogo diferente, né? Faltam estrelas, né? A gente imagina que em 2026 a gente ainda vai ter o Cristiano Ronaldo e o Messi nessa Copa do Mundo. A última deles agora para valer, a última deles, e vão atrair muitos torcedores. Portugal e Argentina com certeza vão lotar todos os jogos, né? Além do Brasil, além da França, né, que tem talvez os melhores jogadores, os franceses aí, apesar de ser sempre uma zona. Né, essas seleções vão atrair gente. Tem seleções, Equador, Colômbia, né, que tem grandes, com México, grandes comunidades aqui nos Estados Unidos, também quando jogarem aqui vão atrair público, né? Então, no final das contas, acho que vai ser um sucesso. Também não acho, o jeito que o cara falou ali, a matéria colocou, não, também não acho que o sucesso do Donald Trump está totalmente atrelado à Copa do Mundo, porque eu acho que ele já perdeu todo o capital político dele. Hoje eu
Então, uma matéria hoje maravilhosa. O Trump, no início do mandato dele, lançou, ele é um grande golpista, né? Ele lançou mais um dos projetos dele, lançou o Trump Phone, o telefone do Trump, era de ouro. E aí muita gente fez um depósito para garantir um lugar, né, na fila para adquirir o Trump Phone. E aí ele simplesmente, o website fechou, disse que não vai mais produzir o telefone. Foram quase 60 milhões de dólares em depósitos e as pessoas receberam a resposta dizendo que o depósito não garantiria nem que o telefone fosse fabricado, entendeu? E aí agora estamos fazendo um monte de vídeo aí revoltados nas redes sociais. O Trump não tem mais como resgatar a imagem dele, claramente, né? Ele entrou, dessa vez ele entrou na presidência para atender as demandas de Israel, para não ser preso e para enriquecer a família dele, né? Vai cumprir os 3 objetivos aí e vai, não sei se vai terminar o mandato, o professor aposta que não, mas enfim. Copa do Mundo, acho que tá além disso, como o Cadu falou, tá à parte, e acho que vai ser um sucesso. E eu queria falar um pouco sobre a seleção brasileira, né? Que também tem sido motivo de debate. Aí, Neymar vai para a Copa, não vai, né? Eu queria saber o que vocês acham dessa situação, professor. O que o senhor acha aí do Neymar? Ele vai para a Copa do Mundo, não vai? É bom para quem isso? E aí? Assim, se fosse pensar com lógica, eu acho que precisaria sim, deveria levar, né? Porque é um nome muito poderoso, é um cara que, né, muita gente gosta, é meio que uma assinatura já, né, do Brasil e tal. Eu acho que é um dilema que passa muito por dinheiro, né? Então é possível que ele acabe indo, né? Eu acho que eu levaria. Eu levaria mesmo não tendo, né, não acreditando que ele vai ser, né, o que muita gente acha que ele vai ser, ou ele mesmo acha, né? É meio deprimente, eu acho, né? A gente vai ver ele fazendo, né, um arroz com feijão muito mal, né? Provavelmente é o que eu apostaria que a gente vai acabar vendo, né? Eu acho que não vale a pena a gente, sabe? Você mesmo falou, Diego, e você tem razão, que de repente não leva o Neymar, né? Aí, porra, fica esse papo para sempre, né? De séculos, dizendo que, pô, se tivesse levado, tudo teria sido diferente, foi o talento da geração, não sei o que lá. Então, porra, né? Leva esse chato, sabe? Eu acho que, sinceramente, levar o Neymar para a Copa é bom para todo mundo, tá? É bom para televisão, comercialmente, né? É fundamental, porque o Brasil não tem outro jogador, não tem outro, cara. É ele, né? É bom para o Carlo Ancelotti, porque tira o peso das costas dele. Porque se perder, perdeu com o Neymar, entendeu? Não vou dizer que se perder a culpa vai ser do Neymar, porque a gente viu em outras ocasiões que muita gente, inclusive, falou o contrário, né? O Neymar não vai ganhar uma Copa do Mundo porque o resto da geração é muito ruim. Ele sempre tem que jogar, resolver sozinho, né? Mas, enfim, outras pessoas acabam culpando ele, claro, né? Na última Copa do Mundo, por exemplo, questionaram muito o fato dele não ter batido um pênalti, né? Então perdeu, não perdeu por culpa do Fred, que fez aquela cagada quando entrou, ou dos caras que erraram as penalidades. Perdeu por culpa do Neymar, que não bateu o pênalti, sendo que, porra, ele fez um golaço sozinho, né, contra a Croácia ali, quase resolveu para o Brasil nas quartas de final. Enfim, mas acho que no final é bom para todos eles, bom para esses jogadores, esses pernas de pau, né, que adoram. Primeiro são os puxa-sacos do Neymar, não sei se vocês viram a entrevista do Casemiro, uma coisa horrenda a entrevista que ele deu, né, falando, até criticando o Endrick, né, porque muita gente diz que a vaga tá entre Neymar e Endrick, né, e o Endrick que vem num bom momento, né, no Lyon da França, tá jogando bem, deveria ir, inclusive, melhor que muitos aí que vão, João Pedro, essas porcaria que vão pra Copa, né, Igor Thiago, os caras tão loucos, cara, não dá pra reconhecer a seleção brasileira. Mas, enfim, eu acho que ele vai, e acho que tem que ir mesmo, que é para não ficar essa encheção de saco, entendeu? Agora, se vai jogar, não sei, tá se arrastando no Santos, fez um gol ontem e tal, mas... então, né? isso que eu ia falar, como você lê ele tecnicamente neste momento?
Não, eu acho que a questão mais é física, cara. Fisicamente, né, Cadu? Puta, se você for parar e pensar, né, friamente, não era para levar o Neymar, né? Ele não tá bem, nem tecnicamente, e muito menos fisicamente. Então, não é o momento do cara, né? Por mais que as pessoas gostem de ver o ídolo, né? Ele é um ídolo da seleção brasileira, cara. Embora não tenha ganhado nenhuma Copa, mas ganhou Olimpíadas e, puta, fez muitos gols com a camisa da seleção. Não é um jogador qualquer, né? E é um ídolo reconhecido no Brasil pelo futebol que jogou, não só aqui, mas como fora, na Europa. Então faria sentido, né, levar o cara se ele tivesse pelo menos fisicamente em condições, sabe? Se ele, pô, o cara aguenta jogar um segundo tempo inteiro em alto nível, sabe? Não importa se na técnica ele já tá, sabe, mais ou menos. Mas se ele tá bem fisicamente para jogar um tempo e de repente contribuir, aí faz sentido você levar o cara. Mas acho que não é a questão, cara. Acho que ele não tá bem fisicamente, né, para E jogar no talvez nem nível de uma Copa do psicologicamente. Mundo. Não, eu entendo que a presença dele ali tiraria o peso das costas de muita gente, cara. Talvez até aliviasse, sabe, para muita gente poder jogar, sabe, para o Ancelotti fazer o trabalho dele sem essa pressão, né, de puta, agora o cara não tá aqui, aí vão ficar me enchendo o saco se perder, né? Nem que ele vá pro banco, cara, sabe, para entrar realmente nos 20 minutos ali. Não sei se ele topa, né? Eu acho que topa, né? Nessa altura, acho que ele topa tudo, cara. Se ele for convocado, ele topa ficar no banco. Como ficou o Messi, como ficou o Cristiano Ronaldo, né? Ele não, porra, não faz sentido o cara não topar. Mas eu sei lá, cara, eu acho que eu vou por essa linha também de tentar reduzir os problemas, porque a gente não tem uma grande qualidade, né? Pô, muitos falam, o Neymar tecnicamente não tá bem, mas quem tá bem, né? Tem muito cara que você aceita, tolera na seleção, sendo que o cara é ruim pra cacete, cara. Ele não tem nem o Neymar ruim, não é tão ruim assim, né? E não faz sentido você tolerar uns jogadores como esse Igor Thiago, cara. Matheus Cunha, tem muito jogador ruim, cara, na seleção e que passa porque tá jogando, tá bem fisicamente, mas tecnicamente não tem menor condição, cara. Não teria condição de vestir a camisa da seleção. A gente só tá levando alguns ali porque não tem outro. Realmente não tem ninguém melhor. Então vai você mesmo, né? E nesse ponto, levar o Neymar não seria nenhum absurdo, porque apesar de tudo, né, é um jogador que tem qualidade técnica, né? Não pode não estar conseguindo desempenhar isso, mas, cara, né, dentro do grupo ali, não sei se o peso do nome, tudo pode ter alguma influência e eu acho, na minha opinião, ele vai. Eu acho que ele vai estar na Copa. Pra Não, mim não vai se eu ser fosse o técnico, nenhuma surpresa, cara. não, eu não levaria, porque eu tentaria fazer algo diferente, Mas é priorizando muita quem tá encheção de bem, saco, né? meu. Muita encheção de saco. E para quem conhece o Carlo Ancelotti, né, um treinador histórico, Real Madrid, Milan, que sempre gerenciou elencos com grandes estrelas, e a característica mais fundamental, mais importante do Carlo Ancelotti, o jogador, foi um craque italiano, tá? Um volante, jogou na Roma, seleção italiana. Ele, a grande característica dele, o que fez ele ser um grande treinador, foi essa capacidade de gerenciar o elenco e de ser meio que um amigão dos caras. Ele ia em Milão, cara, ele ia pro rolê com os caras, com o Seedorf, com o Ronaldo, com o Kaká, com todos esses caras, ele ia pro bar com os caras, ele era parceirão dos caras. Você imagina o Cadu lembra aquele Milan? Como é que gerenciava um elenco daquele? Real Madrid que ele treinou, porque ele Ele vai sabia. ver as primas, né, cara? Ele gosta da mulherada. Então ele não charutão, bebida. Ele não é um treinador que vai comprar essa vez. Ele não é o Felipão. Não vou levar, vou brigar com a imprensa toda. Não, ele é amigo da imprensa, cara. Ele é um cara, ele é um aglutinador, né, cara? Então acho que até por isso, meu, sabendo que esse elenco de frouxos aí do Brasil, né, é um elenco que puxa saco do Neymar. Todo mundo é fã do Neymar, né? Todo mundo parece aqueles caras aqueles parças que rodeiam o Neymar. É muito difícil ele não ir. Todo mundo que está na seleção brasileira quer que ele vá. Todo mundo quer. Os patrocinadores, a imprensa, a comissão técnica, o elenco todo, entendeu? Enfim. E, inclusive, esse elenco não quer que o Endrick vá, tá? O papo que rola é esse. O Endrick, porque
o Endrick tem um jeitão diferente, né? Ele é muito, você veja, tá falando francês, cara, é um estilo muito diferente e ele também deu uma entrevista falando um tempo atrás que o Bellingham, o jogador do Real Madrid, era melhor que o Neymar, e aí deu muita polêmica também, mas, enfim, eu acho que o Neymar vai, sim, e acho que Ainda é mais bom pra- agora com os lesionados, né? O Estevão e o Rodrigo, que não vão poder participar, cara, abre ali uma oportunidade que não tem outro também para preencher, cara. Quem que você vai levar no lugar desses caras, né? Não tem. Você tem que bota alguém de nome mesmo e vai, cara. Eu acho que ele vai mesmo, não vai ter jeito. Na quinta aqui, ele quer falar, seu Neymar. Vem aqui, filho. Pode falar. Ele quer falar. Você acha que o Neymar vai para a Copa? Ó, coloca aqui. Senta aqui. Fala, mestre. Ele tem que ouvir Oi. primeiro. E aí, Anakin? Beleza? Tudo, Beleza. vocês? Tudo bem. Fala aí se o Neymar vai para a Copa. Você acha que vai? Eu acho que ele vai, mas eu não acho que ele vai dar o melhor. Por quê? Porque toda hora ele tá machucado, ele não se foca no jogo. E eu acho que esse ano ele não tem habilidade de ganhar a Copa. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Eu acho que a Argentina, De novo? porque eles têm um plano, eles têm uma estratégia, eles passam, mas o brasileiro só carrega e faz gol, mas você tem que usar seus truques, né? Tem um jogo coletivo, né? Uhum. Mostra pro professor Rogério o seu álbum. Já tá com o álbum da Copa. Nossa, aí sim, hein? É? Copa Eu do quero Mundo um é desses sucesso. também. Tá É, bom, filho, vai. Tá. Tchau. Tchau. muito bom. Alô? Fantástico, pô. Ele tá certo, pô. O Brasil só sabe. Esse é o jogo brasileiro, é carregar e fazer gol, cara. Não é ficar tocando a bola. Ele queria É um falar contra sobre um. Neymar. Porque a Argentina tem o Certo. toque me voa, jogo coletivo. Eu verdade. particularmente acho que a França tem mais chance. Acho que vai ser allons enfants de la patrie na cabeça e paciência. Eu falei, eu fui ver o amistoso Brasil e França, eu fiquei muito impressionado, muito, assim, a França treinou, né, a França não jogou pra valer, cara, jogou treinando, assim, e passava por cima, cara, uma diferença física brutal de ocupação de espaço, o Dembélé correu o campo inteiro, assim, nossa, os caras, pô, o Casemiro também é um que, pô, vai, porque é parça do Ancelotti também, não tem a menor condição, mas também não, Sem não é chance. o Brasil não tem tantas opções, mas, né? Pô, não levar Mateuzinho, Matheus Bidu já é um pecado, né? Vai sem lateral, cara. Saiu a pré-lista hoje, não tem lateral. Tá louco. Não precisa mais de lateral, zagueiro, tudo perfumaria, cara. O que importa agora é atacante, meio campo, né? A gente não tem meio campo bom também. Dá um passaporte bem pro meia Rodrigo boca. Garro, cara. Arruma um passaporte brasileiro pra ele. Já pensou, cara? Aí seria Arruma, ótimo. né, um documento de que ele nasceu, sei lá, né? Nasceu, porra, numa ilha obscura aí, na Ilha dos Porcos, em Ubatuba, sei lá, cara. Cadê? O Tá Mensagem muito Sagrada. caro a figurinha aí, cara, do álbum? $2 pacote de um figurinha. pacotinho. $2. Que absurdo. Quanto que é aí? Nem sei, eu nem... Eu já desisti disso aí, cara. Ficou muito caro esse hobby de colecionar. Deixa eu procurar aqui. São quantas figurinhas? É figurinha pra caralho, não é? Pra cá, são 48 seleções, ainda tem umas figurinhas clássicas, cara. Não, 12 pacotes, R$84. É mais Quanto dá barato isso? que aqui, cara. Mais barato que aqui, cara. R$7. R$7. Tá mais barato. Porra. Vem Vem comprar no Brasil. Sagrada. Falando aqui, $1.000 para assistir a Haiti e Angola. Eles têm que me pagar $1.000 para assistir. Pois é, tem muito jogo ruim, né? Uzbequistão, Curaçao, Nova Zelândia, tem time, né? Jordânia, Cabo Verde, cara. Irã, até o Irã tá aí, que coisa. Uma mensagem perguntando quanto é o salário mínimo dos Estados Unidos. O salário mínimo federal, 7,50, né? Até hoje, Mas aí varia. mesmo há 40 anos.
Varia de acordo com o estado. Lembrando que aquele lixo daquele Trump, né, falou para um funcionário lá, para funcionário não, né, para um pobre transeunte, né, uma pessoa, um popular que estava andando perto do McDonald's, onde ele estava brincando de ser atendente do McDonald's, ele prometeu que ia elevar para $15 por hora, né, mas até parece. É o salário aqui em Massachusetts, $15 por hora. Mas ninguém pratica o salário mínimo. Pra você ter uma ideia de quão caro é o custo de vida aqui em Massachusetts, o Dunkin' Donuts, por exemplo, que é uma cafeteria mais famosa daqui, paga o salário inicial de $18 por hora, né? O que dá mais ou dá o quê, professor? Uns $900 por semana, né? Se o cara trabalhar 40 horas, que é o horário regular, e com desconto o cara vai receber, uns 600 por semana. Então você imagina como é que esse cara vai comprar um ingresso para a Copa do Mundo? Tem que trabalhar 2 meses. Não dá, né? Sem chance. O Pasquet elogiando aqui a participação do Anakin salvando o futebol de sábado e quinta, falando que o Anakin foi o único que não falou asneira. O mensagem sagrada. Quando o Neymar jogou bem, esse menino era só uma ideia. Não, o Neymar foi um craque. Há um exagero por parte de quem gosta do Neymar e também um exagero por parte de quem não gosta, né? Ou ele foi um lixo, ou ele foi fantástico. Ele não foi tudo que poderia ter sido, mas foi o maior craque da geração dele. É o último craque brasileiro. Mas o auge dele realmente faz tempo. Eu não sei se o Anakin ainda estava no seu saco. Faz 10 anos o auge dele. O Anakin estava no seu saco? Eu não sei a idade do Anakin. Anakin tinha 1 ano, cara. O Anakin não viu o Neymar brilhando. Não viu, né? O brilho que ele lapsos, viu. Né? Na Copa, como eu disse, naquele jogo contra a Croácia, né? Na última Copa, realmente ele fez um golaço, ele se doou completamente, mas no final ainda dói aquele jogo, viu? Te falar a verdade, o Brasil não merecia ter sido eliminado contra a Croácia, foi meio triste. Mas o Neymar foi um craque de bola, tá louco? O que ele fez com o Santos, na idade que ele fez, foi campeão da Libertadores, depois né, no Barcelona, foi um grande jogador, sei lá, né, cara? O Messi também, foi um fracasso até maior do que o Neymar pela maior parte da carreira dele na seleção argentina. A população argentina, muitos torcedores argentinos odiavam o Messi, pecho frio, né? Não podia ser comparado ao Maradona, né? Perdeu aquelas finais de Copa América para o Chile, foi escorraçado, anunciou, né? Deu uma entrevista anunciando que não jogaria mais para a seleção argentina. Não jogo mais, não dá, sou azarado. E, né, muita gente na Argentina chamava ele de espanhol, porque ele foi menino para a Catalunha, cresceu lá. E depois aconteceu o que aconteceu, né, cara? De repente, já com uma idade bem mais avançada, ele foi campeão do mundo, né? Um monte de mas pênalti. É foda, né? Eu acho que, porra, né, espécies diferentes, né? Convenhamos. Não, sim, mas são histórias. A Copa do Mundo, né, Cadu? É um mês, velho. Essa Copa vão ser 40 dias, cara. Às vezes dá tudo certo, meu. E não é uma questão de espécies diferentes. O Messi sempre foi muito bom jogando pelo clube e na seleção ele sempre foi muito apagado. Totalmente, né? Ninguém reconhecia o Messi jogando pela Argentina. Era outro jogador. Não tinha o brilho, não tinha a coisa de chamar para si a responsabilidade, decidir os jogos. Ele foi se destacar agora mesmo, recente, né? A culpa por tudo isso, pelo Messi ter ressurgido com a seleção argentina, pelo mundo, sabe de quem? Jair Bolsonaro, que forçou para trazer aquela Copa América na pandemia para o Brasil, e aí fez com que a Argentina ganhasse aquela final contra o Brasil no Maracanã, e aí simplesmente a Argentina estava 30 anos sem ganhar nada, ressuscitou a Argentina, e depois deu no que deu. A culpa mais o que eu quis dizer é que o Messi é atleta, e porra, o Neymar, mano, ele tá com a cabeça em outras coisas. Numa Copa do Mundo ainda aí, porra, aí fudeu. Eu não boto fé nenhuma. Apesar da idade avançada ali, o Messi e o Cristiano Ronaldo são atletas sérios, né? Dedicaram a vida ao esporte. Não tem muita polêmica fora de campo, né, cara? Mas, sei lá, eu acho que o Neymar ele tem muito mais antipatia das pessoas
pelo que ele faz fora de campo, né? Não porque ele fez a carreira dele, pela bola que ele jogou. Né? Muito do que ele jogou, as pessoas simplesmente esquecem e colocam, né, em escanteio para poder criticar o cara por coisas que ele faz da vida pessoal dele, cara. Que aí é, porra, problema dele também, né? Mas é muito complexo, né? São várias coisas. Assim. O fato dele se posicionar politicamente é um problema. Hoje, se você se posicionar politicamente num país como o Brasil, você perde metade do país. Né? Você pode até ganhar metade, mas perde a outra metade, já é um problema. O estilo de vida do cara também, né? Se você se publicar a sua opinião e ela for uma opinião bosta, né, cara? Porque Maradona se posicionava politicamente, foi o maior ídolo da Argentina numa posição que hoje seria execrada, né, cara? Mas ele depois ele começa a se posicionar politicamente. Primeiro que era uma outra época, né? Nada era tão amplificado. Hoje nas redes sociais é um negócio meio absurdo. Segundo, que foi depois da carreira dele ter sido praticamente concluída, né, cara? Já no auge do Maradona, ele não tinha muito isso. E quando ele começou a falar demais, aí começou a derrocada, né? A própria máfia italiana começou a perseguir ele depois da Copa de 90, pelas coisas que aconteceram, aquele confronto na Copa de 90 contra a Itália, né? Então, muitas coisas aconteceram por causa disso. Mas o caso do Neymar hoje, ele opina no Twitter, né, cara, nas redes sociais, o estilo de vida dele, né, aqueles amigos pendurados, algumas atitudes, assim, esse negócio de ser uma eterna criança, né, cara, o eterno menino, também isso irrita também, né, uma mensagem meio estranha, mas, enfim, sei lá, cara, O eu acho Messi, que ninguém sabe o que ele pensa, né, cara? O é, Messi, Cristiano Ronaldo, ninguém sabe o que esses caras não. pensam de política, de porra nenhuma, né? Cristiano Eles não Ronaldo, falam ele sobre ele é nada. unha e carne com a família real da Arábia Saudita, cara. Quantas vezes você viu alguém questionar isso aí, né? A gente falou outro dia, ia ter um festival de comédia lá na Arábia Saudita e, pô, acabaram com os comediantes aqui que toparam Dave Chappelle, os comediantes que toparam ir para lá ganhar, o Bill Burr, né, toparam participar desse festival e ganhar esse dinheiro que, segundo os críticos aqui nos Estados Unidos, era um dinheiro sujo. Como é que você vai? Você é um comediante, né, que toca em temas políticos aí, o Bill Burr, que é um grande progressista, né, e vai lá receber $1 milhão para fazer piada para os caras que censuram, que matam jornalista, que cometem vários crimes, né? Então, essas coisas que, às vezes, no Brasil, o tratamento é um pouco diferente. Mas, enfim, né? E para o Cristiano Ronaldo também, né? Ele tem uma posição em Portugal, né? Que ele é uma sumidade e tal. Ninguém vai criticar o cara, né? Ninguém questiona isso daí. Acho que alguns países preservam mais seus ídolos também. Né? O Brasil não é muito disso, assim. O Brasil, o cara pode ter entregado tudo, deu tudo pelo Brasil e vão destruir o cara, né? A gente viu acontecer com muita gente. Pô, Adriano Imperador, cara, Ronaldinho, uns caras tiveram finais de carreira meio estranhos, assim, meio que largaram a carreira. Pô, as pessoas, né, destruíram esses caras, assim. E isso Então, no Brasil e fora, né? Desculpa, isso no futebol e fora. Cara, tipo, no Brasil o sucesso né, é agressão pessoal, né? A imprensa portuguesa, quando dá uma cagada, alguma coisa, Cristiano Ronaldo, como já aconteceu, ele teve um pepino com uma mulher aqui em Las Vegas e tal, eles varrem para baixo do tapete, cara. Ninguém vai ficar, vamos detonar o Cristiano Ronaldo de noite. Não é assim que trata. Que isso, é o maior nome português da história, cara, né? Do esporte português, não tem como, tem que preservar, entendeu? No Brasil, não, cara. Detonavam Pelé, detonavam todo mundo, cara. Não tô falando que é certo ou errado, não tô falando que tem que passar pano, não, mas o brasileiro é meio quando alguém faz sucesso no Brasil, existe um tesão em ver a pessoa cair, né? Existe isso, cara. Acontece com muita gente, como o professor falou. Enfim. Segunda-feira a gente vai saber, deixa o pepino aí pro seu Carlo Ancelotti, né? Segunda-feira que vem a gente vai descobrir qual que é essa convocação. Tem os dois lados, né, cara? Se ele chamar o Neymar, pode ser bom, em termos de tirar o peso de muita gente ali, cada um conseguir fazer o seu com
com mais tranquilidade, mas também pode ser ruim, cara, de ele chamar muita atenção para ele, mesmo jogando, né? Igual o Cristiano Ronaldo, que tava tocando o hino de Portugal e os caras filmando o banco de reserva, cara, e o time dentro de campo lá, né, apagado, né? Tem isso do cara chamar muita atenção e acabar incomodando outros jogadores. Existe uma antipatia, né, em relação ao Neymar. Eu acho que se ele for entrar em campo, se ele pegar um time físico, cara, para jogar, ele não tá em condições, vão dar nele, vão quebrar ele, cara. Eu não me surpreenderia de ver ele entrar em campo e se machucar seriamente nessa Copa do Mundo, porque é um nível de competição físico e verão americano vai estar um calor fodido, cara. Sei lá, meu. Ele não parece estar bem preparado, Neymar. É meio estranho isso daí. Vamos ver, segunda-feira que vem a convocação, a gente vai saber o que aconteceu. O McLovin tá aqui, salve guys, abraço do McLovin, o João Salve. Pedro, parceiro, meu irmão. O Mensagem Sagrada, Messi e Cristiano Ronaldo com 34 estavam fazendo 60 gols por ano na Europa. Não, com certeza, não, o professor tocou nesse ponto, não dá para comparar, né? Os cuidados aí, né? Não só essa questão física, né? O compromisso profissional, mas até a questão da imagem pública, né, que esses caras sempre cuidaram muito, né, o Cadu falou, a gente não sabe a gente sabe nada sobre o Messi, né, nada, todas as entrevistas dele são muito protocolares, assim, tudo muito superficial, a gente não sabe nada, e é isso, a mensagem sagrada, se não suspende o Maradona em 94, não sei não, beleza que ele jogava dopado, mas poderia deixar pelo bem do jogo. Não, eu acho que a Argentina ganharia aquela Copa do Mundo, teria grandes chances, viu? Realmente, o Maradona estava inspiradíssimo, era uma seleção forte, né? Apesar de fez uma eliminatória vergonhosa, o Maradona voltou para salvar a Argentina na repescagem, e aí na Copa do Mundo ele estava inspirado, né? Batistuta, Maradona, Ortega, era um time fantástico da Argentina. E dopado efedrina era um remédio para, né? Que acho que hoje é até liberado, eu acho. Eu usava efedrina como uma cafeína mais forte, cara, para perder peso. Né? Não era que o cara tava usando um medicamento, não era, ele não tava cheirado, nada disso, né? Então, e foi um escândalo na época, né? Na Argentina falaram que a Copa foi comprada para o Brasil. João Avelange, que era o presidente da FIFA, tirou o Maradona da Copa. Se vocês soubessem o que aconteceu, Gunter Schwartz, ficariam enojados, cara. Beleza, cara. Queria agradecer todo mundo aí que comentou, que participou. Mensagem sagrada aqui, grande mensagem sagrada. Que legal, sempre aqui. Se o Neymar pegar uma Eslováquia ou Suíça da vida, ele toma um cacete que vai se aposentar. Pois é, pegar um time forte fisicamente aí, pode ser o fim mesmo para ele. Vai ser uma. Enfim, as chances do Brasil são pequenas, né? A gente tem que falar aí para às vezes o pessoal está assistindo aqui o Milênio Geriátrico e não acompanha tanto o futebol. As chances do Brasil são muito pequenas, assim, das últimas 4, 5 Copas aí, essa é a que a gente tem menos chances, tá? Sem sacanagem. Mas acho que a última era que o Brasil tinha mais chances, assim. Não achava que o Brasil era favorito, mas o Brasil tava, o Vini Júnior estava no momento melhor, o Neymar estava melhor, né? Era um time com jogadores aí mais capacitados, mas não deu certo. Nesse momento o Brasil chega muito mal. Né, chega muito mal, fiquei muito assustado com o desempenho do Brasil contra a França, vi no campo, né, muitos anos que eu não vi a seleção brasileira, vi esses jogadores jogando em campo assim, realmente sem condição nenhuma de competir com aquele time francês, então vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser.